Climão entre Rodrigo Pimentel e Glauber bateram de frente ao falar sobre o caso Marielle Franco. A discussão esquentou e sobrou farpa para todo lado. Você precisa ver esse corte até o fim e tirar suas próprias conclusões. Canal Cortes para todos os gostos. Curta, comente e compartilhe. Link sempre na descrição. Brasil, tá? Com exceção de 2 ou 3 aí que realmente investigam. O que existe é jornalista amigo de policial. Tá? Perfeito? Sim. Mas quando você conversa com a unanimidade dos jornalistas investigativos ou amigos de policiais, aqueles que cobrem DH, todo mundo sabe que a DH do Rio de Janeiro tinha sacanagem. Ninguém fala, olha, a DH só tinha santo, sabe? Mas quando você conversa com um jornalista, você pergunta, mas a partir daí, você acha que o Rivaldo está envolvido? O cara fala, não. Que ele estava envolvido, não. Mas que tem sacanagem da DH, tem. Então pode ser que surjam aí evidências das sacanagens da DH do Rio de Janeiro. Porque eu repito, ao longo de anos, muitos crimes do Rio de Janeiro não foram solucionados, tá? Mas aí a gente entra na segunda parte da nossa conversa hoje aqui. Crimes envolvendo o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Camarada, essas famílias dos bicheiros, eles brigam em 98 e eles se matam em 2012. Eles brigam em 96 e se matam em 2007. Eles realmente, aquela coisa, a vingança é um prato de sopa. Que come. Exatamente, eles tratam dessa forma. Eles conseguem um álibi ao assassinato do primo, do tio, do padrasto. Eles conseguem dizendo, isso aqui tá fora do tempo. Eu briguei com meu primo, sim, há 9 anos. E depois disso a gente já se viu, já se abraçou. Tá? Não. É uma prática desses pistoleiros, desses assassinos, é matar bem depois. Pra que matar na semana seguinte? Pra todo mundo saber que fui eu? Mas teve um período que houveram várias mortes, né? Concentrado aí. Olha, eu não sei se tivemos não, viu, cara? Se você pensar... Pô, o que teve de morte aí recente aí na Barra... Vamos lá, mas quer colocar... eu falo nos últimos 10 anos. Quer colocar na linha do tempo? Na linha do tempo você vai ver o atentado covarde ao Rogério de Andrade. Eu digo covarde porque matou o filho dele, que não tinha nada a ver com nada. Uma covardia. Pra ele a morte. Foi em 2011, né? Isso. E vamos partir de um princípio. O caso não foi elucidado pela DH. Isso que eu ia te perguntar. 2011 já tinha DH. Sim, mas vamos partir de um princípio que o caso não foi elucidado, tá? Vamos partir do princípio que o assassino tenha sido o primo dele, que tinha disputas com ele, correto? Que disputava território com ele, que eles já tinham brigado em outras situações, perfeito? Tá? O primo dele só foi assassinado 9 anos depois, o Glauber, sabe? Então, vamos lá. Se o primo dele estava envolvido na pistolagem, né? E é bem provável que estivesse, tá? A morte do primo só aconteceu 9 anos depois. Então, olha como eles praticam a vingança, tá? Eu tô falando aqui em suposições, tá? Porque não tem, nem julgamento disso tem. Mas, caso tenha sido essa a linha de investigação, é uma morte 9 anos depois. E praticada com nível extremo de planejamento. Lembra que os policiais que mataram o Fernando Inácio, quem tá nos vendo aí, ficaram 3 dias na mata escondido, né? Do lado do heliporto, né? Lembra que os policiais sabiam a hora exata que o Fernando Inácio embarcou na aeronave em Angra dos Reis. Sabia a hora exata que a aeronave ia aterrissar no heliponto. Sabia quantos passos o Fernando Inácio ia dar da aeronave até o carro blindado dele. E os assassinos, policiais, estavam escondidos na mata, com fuzis, né? Com um carregador de 30 tiros, né? E mataram lá o contraventor. O policial foi preso, viu? O policial chamado Belo, sim, do 5º Batalhão. Ele foi preso. Pô, mas como é que a DH conseguiu prendê-lo? A DH investigou seguindo a mesma linha de Patrícia Scioli. Seguindo o carro pela avenida principal da Barra, né? Direção à Zona Oeste. Só tinha um caminho que o carro podia fazer, né? E a DH conseguiu fragmentos de imagem, viu? E a DH conseguiu pegar o carro entrando num condomínio. E a DH, num golpe de investigação, logicamente, com um pouquinho de sorte, o porteiro disse, o carro acabou de entrar e tal, e a DH achou os fuzis na casa do policial, e o policial foi preso. Então, o assassino de Fernando Inácio
foi preso pela DH. A DH do Rio de Janeiro conseguiu prender o assassino. Num período que tiveram todas essas mortes que você mesmo tá afirmando pra gente. Sim, mas cara, que a DH no mas eu te disse isso várias vezes, Cláudio. Eu usei o termo assim, a DH patinava. A DH tão foda em prender o assassino do Amarildo, tão foda. Não é foda pra prender o bicheiro. Não é foda. Agora vamos lá, de novo. Pimentel, a DH tem que ser botada pra porrada, tem que crucificar. Calma aí, cara. De novo. Tem um MP por trás da DH, tem um promotor de justiça que fiscaliza, orienta, observa, conhece, cobra. Sim. Onde estava o MP, Glauber, sabe? Então é só a DH. Agora, de novo, Glauber, eu te lanço várias possibilidades. A primeira, não vou abrir mão, corrupção. A DH é corrupta e não investiga morte de bicheiro. A segunda, eu digo pra você, omissão e covardia. Tá? E a terceira, eu digo pra você, capacidade técnica da DH, porque homicídio praticado por bicheiro no Rio de Janeiro é com alta complexidade de detalhamento, planejamento, sabe? Como eu te falei, eles matam anos e anos depois. Eles matam depois de... E outra coisa que eu te falei aqui, eles não contratam pistoleiro, isso é mentira. Eles contratam a pessoa que vai contratar a pessoa, que vai contratar a pessoa, que vai contratar o pistoleiro. E depois eles matam a primeira pessoa. É a dinâmica. Sim. O policial que contratou o Belo para matar o Fernando Inácio foi assassinado. E aí? Como é que vai chegar no mandante? Não chega mais, porra. Olha que difícil. Como é que faz para investigar isso? Como é que se investiga isso? Então, e, de novo, eu sempre conto aqui uma história da morte do Falco da Portela. Uhum. Tá? O Falco era um policial militar do BOPE, que ficou do BOPE pouquíssimo tempo, não fez o curso da Caveira, e foi trabalhar na divisão na DAS, na DAS. E depois virou presidente da Portela. Mas antes disso foi preso pela Draco. Tá? Porque ele estava com armas dentro do carro e com dinheiro dentro do carro em frente à delegacia. Sim. E eu nunca fui amigo do Falco, mas eu conversei com o Falco algumas vezes. E o Falco, inclusive eu conversei com ele antes da morte dele. E o Falco foi assassinado lá no bairro mesmo, na Intendente Magalhães. E o Falco tinha muita amizade na Polícia Civil. Muitos amigos do Falco eram delegados, tá? Que cobrariam o Rivaldo. Rivaldo, investiga a morte do cara que nos ajudou pra caramba aqui, porque o Falco fez história na DAS, viu, o Glauber? Fez história na DAS, resgate de cativeiro e tal. E no dia que o Falco morreu, eu lembro do Rivaldo todo empolado e nervoso. Porque o Rivaldo, no fundo, o Rivaldo sabia que não ia conseguir chegar nos mandantes. Porque homicídio daquele tipo no Rio de Janeiro, né, não chegava no autor. Era homicídio, repito, de altíssima complexidade. Era quem matou o Falco. O Falco estava envolvido com um problema na Liesa, disputas internas, brigas na Liesa, Liga das Escolas de Samba, né? O Falco estava envolvido em política, era candidato a vereador no Rio de Janeiro, ia ser eleito com a quase totalidade dos votos da região. O Falco era suspeito de atividades milicianas, né? Então, qual é a linha de ação para achar... Posso te interromper rapidão em relação a isso? Você citou 3 pontos, né? Uhum. Cara, você já deu a resposta pra gente. Corrupção, né? Omissão, covardia. Alta complexidade e covardia, né? A única coisa que isenta o Rivaldo aqui e qualquer outro que esteve à frente da DH complexidade. Em questão de crime, alta complexidade. É alta complexidade. Sim. Porque a covardia, você sabe que quem mandou... Quem mata o Falcon, cara? Quem mata o filho do Rogério de Andrade? Quem? Porra, são eles, é entre eles. Você falou, disputa na Liesa. Quem tá por trás da disputa da Liesa? Sim. Então, não tô falando de disputas econômicas não, tá? Às vezes até disputa por vaidade, tá? Eu não tô falando de disputas econômicas e nem de poder, tá? Às vezes é mera vaidade mesmo. Fato é, cara, fato é que o nome Rivaldo Barbosa, quando você fala, pô, o cara morava no mesmo apartamento, o cara dava aula na Estácio, pô, ele é o cara da Patrícia Cioli, ele é o cara do caso do Amarildo e tal, ele tava envolvido ali, deixa leve. Mas quando a gente vai para DH, quando a gente vai pro relatório que diz que tinha uma movimentação de 7 milhões na conta da esposa, quando a gente vai pro caso que ele usou a estrutura da Você pode ser justo com uma questão? Posso. Porque isso também é herança do lavajatismo. Isso é herança do lavajatismo, tá? Quando você fala a movimentação de 7 milhões Deixa na eu conta... só concluir aqui. Quando tu vai pro caso que ele usou a estrutura da Polícia Civil para vender serviço de inteligência,
né? Sim. Não era isso? Consultoria de Sim, inteligência sim, e tal. sim. Coloca elementos nesse cara, que esse cara tem uma história grande na polícia, né? Tá. Fala dos 7 milhões na movimentação. Vamos lá, vamos ser... Porque isso é uma estratégia utilizada pela Lava Jato, que infelizmente nós abraçamos isso não é uma fake news. Sim. Mas quando você fala que a pessoa movimentou 7 milhões na conta em 11 anos, entrou 3 milhões e meio e saiu 3 milhões e meio, tá? Perfeito? Tá. É a movimentação de 7, tá? É isso? É Não, lógico tô que é. te Não. É lógico que é isso. Tá. É assim que se faz. Esse é o relatório do COAF. Sim. Aí você fala, 7 milhões e meio dividido em 11 anos, quanto ganha um delegado por mês no Rio de Janeiro? Mas o Cláudio? dinheiro não vai pra empresa, né? Quanto que ganha um delegado por mês? 38 mil, talvez. 35 mil. 35 É um mil? um delegado com gratificação ganha Que assim. isso, cara? Ganha assim. Um delegado com gratificação no Rio de Janeiro ganha isso. Aí você pega o salário da Estácio, você pega as prestações de serviço de consultoria da empresa dele, ele prestava serviço para 4 empresas, viu? Tá? Não era empresa merda, não. Era só empresa foda, tá? Empresa com compliance, com ação na bolsa, tá? Ele prestava serviço. Quando você vai ver e coloca tudo isso numa planilha Excel, é o valor exato e preciso, tá? Aí você diz pra mim assim, Pimentel, o fato do Rivaldo realizar, ter uma empresa de consultoria de segurança, coloca ele no local do crime? Inteligência. De inteligência? Vendendo inteligência. É. Vamos lá. O fato dele da ter... Polícia Vamos Civil. lá. Vamos lá, de novo. Sim. Não é ético, não é certo. Com certeza ele vai responder um PAD, ele vai ter que informar num conselho interno, pode ser até excluído. Ok. Mas isso faz dele assassino de Marielle? Não. Ah, bom. Isso diz um pouco sobre a capacidade dele, o julgamento dele do que é certo e do que é errado. Sim. Se tu bota a estrutura da Polícia Civil pra vender serviço de inteligência pra empresa Sim. que tem compliance, que tem tudo isso que você disse, Sim. Hã? Sim. Vamos isso lá. mostra que Vamos lá. ele não é que nem o Glauber, Vamos lá. que nem o Pimentel, talvez. Vamos lá. Vamos. Uma questão assim, verdadeira, vergonhosa, que você sabe, que talvez nossos colegas não saibam, e que talvez seja mais um problema do Rio de Janeiro que a gente não colocou aqui no início. Sim. Delegados, coronéis, capitães, até mesmo sargentos no Rio de Janeiro, em função de uma herança muito antiga de baixos salários, tá? Sim, nossos policiais aqui tinham empresa de segurança, sabe? Todos. Inclusive, Glauber, todo mundo sabe que eu tive também. Eu era do BOP e eu tinha uma empresa de segurança, tá? E eticamente reprovável, porque eu deveria ter dedicação exclusiva à minha atividade, sabe? Então, assim, mas lá no BOP eu saía da minha folga, eu saía no meu fim de semana e eu ia trabalhar como segurança. Eu fazia escolta de carga, sabe? Fazia escolta de ator, de atriz, eu fazia escolta de remédio, sabe? Tudo eu fazia, tá? E era por uma questão até mesmo de sobrevivência, porque a PM do Rio de Janeiro naquela época atrasava salários, viu? Era comum a PM atrasar salário. Mas eticamente reprovável e não tinha amparo na legislação, viu? Tá? Era uma segurança, bem dizer, Glauber, clandestina, tá? Eu não podia estar fazendo aquilo, tá? Eu estava na minha... Logicamente eu não usava a arma da corporação, não usava a viatura da polícia, tá? Mas se o Rivaldo prestou consultoria, e eu tenho certeza que prestou, para essas empresas, que pague por isso. Que responda lá um PAD, um processo administrativo, que seja investigado em função disso, tá? Mas isso, para mim, na minha opinião, não faz dele assassino de Anderson e Marielle. Porque eu tô escutando muito isso. Eu concordo, cara. Esses dias eu falei com uma baita de uma jornalista, a jornalista falou, Pimentel, mas ele tinha uma empresa de segurança. Mas, meu Deus do céu, mas muitos delegados que você conversou na sua vida, delegados Sim. top pra cacete, tá? Alguns que sentaram aqui contigo, muitos delegados fodões, tinham empresas de segurança, pô. Mas não Aliás, continuam tendo. não, assim... Não é o que? De inteligência? Isso. Fazem tudo, Glauber. Tudo fazem bem, tudo, Glauber. mas olha só. Fazem tudo, Glauber. Vamos lá. Uma coisa, cara... Não tô querendo derrubar o teu argumento. Uma coisa é o policial que ganha 5, 6 mil fazendo um bicozinho de segurança. Certo. Outra coisa é o coronel de polícia montando uma puta de uma empresa, vendendo a influência dele e botando o serviço da polícia militar em função da empresa dele. Separamos o distanciamento dos dois casos? Perfeito, Primeiro cara. ponto. Eu tô totalmente contigo. Segundo ponto, um cara do porte do Rivaldo, Sim. chefe de polícia civil, no histórico dele, no currículo dele, chefe da divisão de homicídio, colocando da mesma forma a estrutura que ele tem
de polícia para vender um serviço De novo, eu concordo É isso, contigo. Concordo contigo Então, e vou usar um termo não do é só Tropa de Elite. moral. E eu concordo contigo e vou usar um termo. Cada um que lamba a sua caceta. Sim. Perfeito? Mas isso faz dele assassino de Anderson Marielle, não? Não faz. Perfeito. Mas diz um pouco Ah, sobre quê? o histórico dele. Então, todos os coronéis que você recebeu aqui, Aham. todos os delegados que você recebeu aqui, que possuem empresas de segurança ao longo da sua carreira, podem ser potenciais. Eu sinceramente, eu acho que o teu raciocínio não tá muito Tá bom. legal, não, irmão. Não. Sinceramente. Posso falar? Sinceramente, não. Agora, que eu acho condenável, se eu fosse governador do Rio de Janeiro, um dia, não quero ser não, viu? Tenho a menor pretensão política. Coronel PM, delegado da Polícia Civil, tenente, capitão, soldado, dedicação integral ao serviço, sabe? E acabou. E ponto final. Não vai ter empresa de nada. Mas deixa eu te dizer o seguinte: policial militar, policial civil pode ser sócio de empresa sim, tá, o Glauber? A legislação do Rio permite Não. hoje, tá? Só para que você saiba Tá. disso, a legislação, então não é crime delegados e inspetores de polícia serem sócios de empresas, tá? E muitas dessas empresas, Glauber, não são empresas de vigilância e de segurança, tá? São empresas de consultoria, sabe? Mas Pimentel, ele utiliza a expertise dele da Polícia Civil. Evidente que utiliza. Evidente que o cara, ao invés de contratar qualquer um, vai contratar uma pessoa que tenha capacidade de investigar, de conhecer o crime, de entender uma investigação interna. É evidente que sim. Quer saber se eu acho certo? Não acho certo. Perfeito? Mas quer saber, para mim, se isso tem que ser elemento de convicção? Eu acho uma idiotice que isso seja elemento de convicção, e eu acho uma loucura que isso esteja nos autos. Porque as 479 páginas, né? Gasta lá umas tantas páginas dizendo que o Rivaldo tinha uma empresa de segurança. Sim, cara, ele respondeu um processo por isso, e inclusive foi arquivado, sabe? Então isso para quê? É para convencer as pessoas que, em função de ele ter uma empresa, ele pode ser um assassino. Eu acho esquisito, cara. Eu acho esquisito. Perfeito? E a questão, de novo, a esposa de Rivaldo, Érica, também não foi chamada para depor até hoje. Antes de entrar na Érica, posso fazer minha parte agora? Sim. Naturalmente, eu não acredito que isso faça do Rivaldo Assassino. o mentor, né, operacional da morte da Marielle, tá bom? O que eu quero te dizer é o seguinte: existem pessoas possíveis de coaptada para sacanagem e existem pessoas que tu não tem nem abertura para sacanagem, Sim. certo? Eu posso ser um cara que dá pra ver que eu tenho, né? Porra, o Glauber, vamos trazer o Glauber pro nosso lado. Ou eu posso ser um cara que fala, deixa esse cara lá que é melhor. Beleza? O que eu tô querendo te dizer sobre o Rivaldo? Ele não é só a parte boa que tá sendo narrado. Ele tem todas essas outras coisas, né? Todos esses elementos. E não é só movimentação financeira, porque eu também tenho movimentação financeira. Só que no nosso exemplo que nós estamos dando aqui, e você, por mais que você tenha aqui, falado abertamente que lá atrás você fez uma empresa de segurança, mas se você lá atrás era responsável por uma área, fechou a segurança do show e mobilizou a polícia toda pro show, é o mesmo que caso. não, cara. Então Isso é pronto. crime. Isso é crime. Então, Pimentel. Evidente que eu jamais farei a porra dessa. Perfeito, então você não tá nesse caso. Então nem se inclui. Não, jamais utilizei um policial de escala no meu serviço. Evidente que não. Então E outra coisa, hein? Um dia eu cheguei pro meu comandante, cheguei pro Coronel Príncipe, que esteve aqui contigo, cheguei pro Príncipe um dia e falei, eu era P1 da unidade, eu era P1 do BOP. Falei, comandante, olha, eu tenho tantos policiais que trabalham na minha empresa, na folga, na minha empresa. Então eu gostaria de não ser mais P1 da unidade. Porque o P1, ele tem a capacidade de folga dos caras. de decidir escala e folga. Perfeito. E o Príncipe riu, falou, Pimentel, pelo amor de Deus, eu não quero mais ser P1. Eu não quero mais ser P1 da unidade. Te usei assim, como exemplo porque você mesmo colocou. Não, mas deixa eu te tirar dessa. Não, você e todos os outros policiais que sozinho, sem usar a máquina do Estado, vão lá e prestam um serviço na folga. Por mais que tenha um regulamento que fala que não pode, vamos tirar esses caras da régua moral. Agora vamos incluir os peixes grandes que têm influência sobre para onde a máquina do Estado vai. É aí que eu vejo o Rivaldo. Com base nesses elementos que é fato, não é o Glauber que está falando e nem a ilação. Tem processo na corregedoria, teve matéria lá atrás, não teve? Matéria lá atrás na revista Época sobre o Rivaldo. Tem processo na corregedoria, tudo isso. Arquivado.
Nós estamos falando de Arquivado. Cara, o arquivado não. Não, mas porra, o tudo bem, arquivado mas- é foda, cara. Porque é o seguinte: o Lula foi preso e tá solto, é presidente. Tá. Outro cara, porra, o Rogério de Andrade acabou de ter uma decisão favorável a ele. Isso quer dizer que ele Camarada, mas sou eu e você. Deixa eu te falar um Não lance é, de novo. Pimentel. De novo eu vou falar contigo. Vamos lá. Se a gente for Vamos- abraçar essa eu ideia da sei, presunção de inocência do devido Não, mas, processo cara, legal. mas isso quem tem mas isso grana- tem que dar nos autos de um assassinato do Anderson Marielle. Isso, olha, eu quero convencer a sociedade de que o cara é um possível assassino. Vamos lá. Inclusive, ele tem uma empresa que prestava serviço para 4 empresas de engenharia e uma empresa distribuidora de energia. Você acha que isso é elemento de convicção? Ó, Sinceramente, vamos cara, lá. assim, Deixa eu ver quem assinou esse relatório aqui, ó. Vou falar o nome do delegado aqui, né? Você pode não achar, cara. Eu posso não achar. Sim. Qual o nome do guerreiro aqui? São 4 Mas delegados. São 4 delegados. O delegado Guilhermo Catrambi, Jaime Júnior e Leandro Almada da Costa acharam que Tem mais um, tem mais um, tem mais. São 3, tá aqui. Sim. É, o Catrambi, o Almada, né? Sim. E o Jaime Cândido da Silva Júnior. Sim. O que eu quero dizer com isso? Você está apresentando pro tomador de decisão, que é o Ministério Público ou o juiz, quem é esse cara? Olha só, esse é Rivaldo, esse é Domingo Brazão e esse é Chiquinho Brazão, e tem uns outros personagens também que nós estamos focando só nesses 3 principais, certo? Para mim, diferente de outras pessoas, você foi lá no outro podcast, os colegas que entrevistaram lá acharam normal, eles criticaram o relatório. Eu, Glauber, não tô jogando pra torcida não, tô indo com a minha essência. Tá. Eu acredito que faz sentido estar ali, porque tá dizendo quem é. Ele tá, nesse caso aqui, ele tá qualificando quem é o acusado, quem é o cara que ele tá indiciando. E esse cara é um cara que teve à frente da Polícia Civil, da DH, é o cara que tem essa situação aí, que tudo isso é fato. Ah, foi arquivado. Pô, irmão, esse negócio de ser arquivado é foda. Não, porque se for assim, acaba toda a discussão, pô. O Tô Renato... contigo, Glauber, tô contigo. Tu acha isso, tá tranquilo. Não, tá vou, comigo? não vou ponderar isso, não. Então vamos Tá bom, lá, ó. Não tem problema. Só pra eu concluir, né? Porque tu até falou assim, porra, é de uma idiotice, porra, acreditar que isso coloca ele como mandante da Marielle. Tá bom. Concordo contigo, isso não coloca. Mas o qualifica. Todo o processo, você vai qualificar as partes. Sim. Aí você pode dizer, pô, Rodrigo Pimentel, reconhecido, pô, capitão do BOPE, autor de livro, isso, palestrante, o cacete, te qualificou. Rivaldo Barbosa, professor da Estácio, concordo, que nem você falou. Outra coisa que o Rivaldo Barbosa faz parte. Ele teve esse caso de usar a máquina do Estado. É diferente de qualquer outro policial que fez um serviço de segurança. Isso tem que ficar destacado, porque senão dá a interpretação para quem tá em casa que, porra, que o cara não fez nada e que é sacanagem. Outra coisa, você pediu Ele tanto... não foi punido por isso não, tá? Tudo mas bem, tudo cara. bem, mas tudo bem. tem um monte de gente no Brasil que não foi Tá, tudo punido. bem, tudo bem. 20 de junho de 2016 a 31 de 3 de 2020. É a página 408. Sim, vamos lá. Relatórios de Érica, são relativos a 16 anos, tá? Há 16 anos. Inclusive, o pagamento da empregada de Érica, da empregada, R$96 mil, tá? Relativo a 11 anos de pagamento, tá? Então, você vai ver no relatório R$96 mil pagos, tá? Inclusive, ela prestou conta, ela disse, ó, trata-se de pagamento, e que faz sentido você multiplicar um salário mínimo por 12, depois você multiplicar por 11, vai chegar a esse valor aproximado, viu, Glauber? Tá. Então, assim, eu tô te falando, tem aí também, tu vai ver a venda do carro, R$44 mil. O carro vendido pro pai dela também, tá? A venda de um carro usado, um valor razoável, tá? Segundo Érica, viu, o Glauber? Segundo Érica, olha só, Glauber, segundo ela, cada centavo de movimentação, cada centavo tem origem. Aí você pode dizer pra mim assim, Pimentel, mas essas empresas são ligadas ao Brazão, sabe? Então o Brazão pagava essa empresa pra essa empresa pagar o Rivaldo, tá? Sabe? Ok? Pode ser, pode ser. Isso Segundo ela, cada centavo que entrou são dessas empresas. Não vou dizer o nome dessas aqui, tá? Mas são empresas com... É uma distribuidora de energia e 3 empresas de engenharia, tá? Não tem por que dizer aqui. Todas as empresas foram chamadas a prestar esclarecimento, todas elas prestaram relatório, todas elas têm compliance, tá? Então, vamos lá.
Olha pra mim, Glauber. Tô. Se ela chegar daqui a 2 meses e dizer assim, olha, tá aqui, ó, cada centavo com origem. Cada centavo com origem. E aí? O que acontece se ela fizer isso? Pô, eu quero que ela faça pra Eu sei. ontem, né? Hã? Não daqui a... Eu quero Ela que já ela faça fez, logo. cara, ela já fez. Deixa eu te explicar. Ela já fez isso. Ela já Tá. fez e já entregou ao MP Federal. E agora é interessante, ela também não foi chamada a depor. E se ela provar, o que acontece? Você tira tudo isso do relatório? Se ela provar, você tira isso do relatório ou não? Desculpa, esses pagamentos tudo que você falou, é ela pagando ou ela recebendo? Ela recebendo, cara. Ela recebendo da empregada, eu não entendi essa Não, vamos lá. parte. Deixa eu Da te explicar. energia. Deixa eu te explicar. Por que eu sei disso com bastante Tu propriedade? conversou com ele, com a defesa? Com ela? Não. Eu sei disso com bastante propriedade porque um dos contratos eu perdi. Eu não conhecia o Rivaldo ainda. Como assim? Não entendi. Deixa eu contar. Um dos contratos, um desses, eu fui chamado da empresa, eu não conhecia Rivaldo. Tá? Eu conheci Rivaldo depois, que eu fui pra Globo, tá? Um dos contratos meu eu perdi. Eu apresentei um preço, era uma consultoria de um condomínio na Barra. Consultoria de câmera, de Tá. muro, cerca. Era cliente teu. Não era cliente meu. O cara me chamou. Tá bom. Me chamou. Tá. E eu apresentei um preço e o engenheiro chegou pra mim, ó, Glauber, e falou, olha, o teu preço tá alto, tá? Eu não vou querer você não, vou chamar o delegado. Eu perdi. Porra, meu irmão. Glauber. Lógico que tu perdeu. O cara usava os polícia que o Estado pagava e podia cobrar mais barato que você. Mas assim, e aí perdi. Não, mas eu tinha, era um condomínio na Barra. Que queria botar câmera, queria colocar. Tá. Eu não tenho também essa expertise. Tá bom. E aí eu cheguei lá, fiz um negócio e tal. E o cara chegou pra mim de boa e falou: não, olha só. Essa empresa aqui ganhou. Essa empresa ganhou. E camarada, eu tenho certeza que o serviço foi prestado. Armis Consultoria. Eu não sei se era esse o nome, não, viu, cara? Tá aqui no Mas assim, no vamos lá. relatório. E depois, olha só. E depois, assim. Depois na Globo, aí conheci Rivaldo e tal. Esbarrei com eles em outras empresas que eu prestava serviço, viu, o Glauber? Eu prestava serviço em empresas e a empresa não contrata um só, contrata 5, 6, contrata um pra isso, um pra aquilo. E esbarrei com ele. E vou te falar, categoricamente vou te falar, nunca vi uma viatura da Polícia Civil dentro de nenhuma das empresas, sabe? Nunca vi. Se você quiser que eu fale, eu não vi. Porque eu tenho certeza que a empresa que eu trabalhava jamais permitiria uma viatura da Polícia Civil realizando serviço. Mas, você quer acreditar, acredita, não quiser acreditar, que se dane também. Eu não tenho procuração para defender Rivaldo, sabe? Cada um que lamba a sua caceta, é o que eu penso. Essa aí eu conheci no Eu não tenho procuração para defender ele, não. Eu não tenho. O que eu sei é dizer o seguinte, é que eu falo para jornalista, porque o argumento que o jornalista me traz é exatamente rasteiro. Ele tinha uma empresa de segurança. Eu falei, fudeu, porque eu também tinha, caralho. Não, e o colega também tinha, Aí depois o cara fala, pô, Pimentel, a conta dele passou 7 milhões. Não são 7, são 3 milhões e meio. É que o COAF utiliza babá. E 3 milhões e meio é absolutamente compatível com... Quantos anos você viu aí? Pouco menos de 4 anos. 4 anos? Por isso que eu quis separar sim. o fato Então, de assim, segurança o que era de fato dele. Não é só uma simples segurança. Eles estão fazendo hoje, o apanhado é de cada centavo que passou na conta do Rivaldo, com todas as fontes pagadoras, viu, tá? Discriminação do dinheiro da Polícia Civil, da Estácio, onde ele deu aula durante 20 anos, não é isso? Não, isso aí é assim, razoável. Não. O cara deu aula, Eles dinheiro. Eles somam tudo. Tudo bem, mas isso aí comprova fácil. Não, eu sei, mas, camarada, é o que eles jogam. Entendo. É o que influencia as pessoas que estão nos vendo. Entendi. É a jornalista que diz pra você, que usa o mesmo argumento. E aí, Pimentel, o cara tinha uma empresa. Rapaz, prenda a Polícia Civil do Rio de Janeiro toda, porque os delegados e inspetores têm empresa, sabe? Agora, vamos lá, de novo, hein? Se ele utilizou a ferramenta da Polícia Civil para fazer alguma ação, se ele usou policial civil do plantão, da delegacia, o que eu acho que não aconteceu. Eu acho que não aconteceu. Mas se ele usou, se dane ele. Eu nunca usei policial do BOP de serviço. Perfeito? Ótimo. Se ele usou, que se dane ele.